Talvez você já tenha se perguntado o que deve definir a vida de um cristão, o que deve moldar a vida de um cristão. Quais são os parâmetros? Quero convidar você a ler a palavra de Deus para buscar respostas a perguntas como essas no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versos de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi seu pai. Fez, porém, segundo tudo quanto fizera Joás seu pai. Então somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Neste texto eu creio que nós temos algumas instruções sobre quais os parâmetros que devem definir a vida de um cristão. Convido você a continuar conosco neste e nos próximos vídeos que trataremos deste assunto. E se você não fez a sua inscrição, por gentileza, faça agora mesmo, clique aqui embaixo, ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E além disso, você pode ser nosso parceiro divulgando o nosso canal. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões, use a área de comentário, fique à vontade. Teremos prazer em ver o que você escreve e responder na medida do possível. Desejar o meu abraço do coração do pastor. Quais os padrões definidores para a conduta de um crente? O primeiro padrão que eu quero oferecer para você é o padrão de Deus, é o mais elevado. Em 2º livro dos Reis, capítulo 14, versos 3 e 4, diz o seguinte: fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo quanto fizera Jeoás, seu pai. Não somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O texto que nós escolhemos para nossa reflexão, ele diz que existem vários padrões possíveis para ordenar, para organizar, para instruir o comportamento de uma pessoa. O primeiro padrão de conduta estabelecido é o que o próprio Deus estabeleceu. O escritor do livro dos Reis nos diz que as pessoas podem agir de diversas maneiras, mas há uma em especial: fazer o que é reto perante o Senhor. É isto que o Senhor requer de todo homem. É isto que Deus quer de você. E o que Deus quer de você não é difícil de saber. Basta que você esteja atento para a palavra de Deus. Por exemplo, Miqueias 6:8, a palavra diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Talvez você já conheça o padrão. E talvez você ache que isto é um grande problema, porque o padrão de Deus é muito difícil de ser colocado em prática. E é verdade. É difícil mesmo. Na verdade, é mais do que difícil, porque o padrão de Deus é simplesmente perfeito. Há um padrão simples, entretanto. Há uma exigência simples, entretanto. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amar a si mesmo. Para isto, para amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa experimentar o amor de Deus. Você precisa responder positivamente a este amor, porque Ele te amou primeiro. E você responde positivamente praticando a justiça e fazendo isso com prazer, praticando a justiça e a misericórdia com o mais absoluto prazer. O padrão de Deus, entretanto, ele não pode ser satisfeito por mera aparência de piedade. Não pode ser satisfeito por hipocrisia. Ele só é satisfeito por uma conduta humilde diante do Senhor, por uma vida sob a direção do Espírito Santo e, é claro, abandonando as obras da carne. O padrão de Deus exige do cristão que ele seja um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Um homem ou mulher cujos corações são inclinados pelo Senhor segundo o seu querer. Daí então, eu me pergunto, é assim que tem sido a sua conduta? Você tem sido orientado e conduzido segundo o padrão de Deus? Pense nisso, porque este é o melhor padrão, é o único padrão perfeito. Meu abraço do coração do pastor.